Um herói que hoje faz parte da DC, mas que tem o nome Marvel e que foi criado pela Fawcett. Foi envolvido em diversas polêmicas e brigas judiciais, esquecido por algum tempo, quase sempre mostrado como um coadjuvante, mas que a cada dia vem ganhando mais destaque. Esse é o Shazam. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a origem. O Capitão Marvel foi criado em 1940 por Bill Parker e C.C. Beck, aparecendo pela primeira vez na revista Whiz Comics número 2, publicado pela editora Fawcett Comics. Para explicar isso, a gente precisa voltar para a década de 30, mais precisamente em 1934, quando a National Allied Publications foi fundada pelo Major Malcolm Wheeler Nicholson. Era uma pequena empresa que fazia quadrinhos em formato de tiras de jornal. Até que em 1937, o mesmo Major Wheeler Nicholson, junto de outro sócio chamado Jack Leibowitz, criou uma outra empresa chamada Detective Comics Incorporation, que publicava histórias em quadrinho em revistas especializadas. Foi onde surgiu a revista chamada Detective Comics e a Action Comics, sendo o nascimento do Superman e dos super-heróis a partir de 1938. A partir daí então, a Detective Comics Incorporation uniu a National Allied e manteve o nome de National, mas trazia o selo de Superman DC, e então futuramente ficaria conhecida apenas como DC. Algumas outras empresas começaram a ser criadas com o sucesso que o Superman e o Batman fizeram desde o início, e uma delas era a Fawcett Comics. E logo no número 2 da sua revista Whiz, em 1940, criou um personagem chamado Capitão Marvel. A palavra Marvel, numa tradução literal, é algo como maravilha ou maravilhoso. Então a palavra fazia sentido, lembrando que a editora Marvel nem sequer existia nessa época. Billy Batson era um jovem que trabalhava vendendo jornais na porta de uma estação de metrô. Billy era órfão, mas era um jovem muito bondoso. Então um homem misterioso lhe ofereceu abrigo dentro do metrô, onde um trem totalmente colorido surgiu. Esse trem levou o homem e Billy para um lugar localizado no centro do universo, chamado Pedra da Eternidade, onde os 7 pecados capitais do homem eram mantidos prisioneiros. E ali, um velho barbudo e com roupas brancas o chamou. O nome desse velho era Shazam. Seu nome era um anagrama da inicial dos seres mitológicos que lhe davam seus poderes. S para sabedoria de Salomão, H pela força de Hércules, A pela resistência de Atlas, Z pelo poder de Zeus, A pela coragem de Aquiles e M pela velocidade de Mercúrio. O velho tinha 3.000 anos e procurava um substituto porque a sua vida estava próxima do fim. Então observou Billy por um bom tempo e viu como o garoto era honesto e bondoso. Assim, foi escolhido por ele para assumir os seus poderes. E pedindo para que Billy diga seu nome, Shazam, ele se torna agora o mortal mais poderoso da Terra, conhecido como Capitão Marvel. O escolhido para defender os inocentes como o campeão da humanidade. O Capitão Marvel tinha super força, era invulnerável, podia voar, usava uniforme colorido com seu símbolo no peito e tinha um tipo de capa. Era alto e forte, bem parecido com um personagem que tinha sido criado 2 anos antes, o Superman. Foi então que a DC viu o sucesso que esse novo personagem de uma editora concorrente estava fazendo e resolveu processar a Fawcett por plágio, alegando que o Capitão Marvel era uma cópia descarada do Superman. Esse processo levou 12 anos correndo na justiça, até que em 1953 a Fawcett vinha sofrendo de baixas vendas e encerrou o título. A editora entrou em declínio e então 20 anos mais tarde, agora em 1973, a DC
comprou a Fawcett e todas as suas publicações e as incorporou nas suas histórias como sendo uma das terras do multiverso, a Terra S. O problema é que nesse meio do caminho, entre 1953 e 1973, uma outra editora, antes chamada Timely Comics, mudou seu nome para Marvel Comics. E mais que isso, criou um personagem chamado Capitão Marvel. Então, já que o nome não estava sendo usado nesse período, a editora registrou o uso desse título em uma de suas revistas. Assim, quando a DC comprou os direitos e quis publicar a revista com o título Capitão Marvel, ela não podia. Ela podia usar o nome do personagem no meio da história, mas não no título. Assim, surgiu a revista Shazam. Com o tempo, a sua história foi sendo mais desenvolvida e foi sendo apresentados seus maiores vilões como o Dr. Sivana e o Grande Adão Negro, o antigo campeão do Mago Shazam que se tornou maligno. Para deixar tudo ainda mais confuso, durante o tempo que o personagem ficou sem publicação, uma editora britânica criou a sua própria versão do Capitão Marvel, adaptando tudo e batizando o novo herói de Marvel Man, que futuramente seria escrito até mesmo por Alan Moore e Neil Gaiman, só que ele precisou ser rebatizado para Miracle Man. Personagem esse que teve seus direitos adquiridos pela Marvel Comics alguns anos depois, mas tudo isso é história para outro vídeo. Foi então que, em 1985, o grande evento aconteceu. A crise nas Infinitas Terras fundiu o multiverso, e uma dessas terras era a Terra S. E foi a partir daí que o Capitão Marvel e todos os personagens criados pela Fawcett foram integrados oficialmente à nova Terra, convivendo agora ao lado de outros heróis como Batman e Superman. As HQs contavam que os pais de Billy Batson eram arqueólogos e foram mortos pelo seu assistente Tel Adam, que era o homem que se tornava o Adão Negro. E por isso Billy foi enviado a seu tio que só queria sua herança e por isso expulsou o garoto. E é por isso que ele começa sua história como um órfão. O nome Capitão Marvel continuou sendo usado, já que a DC tinha direito sobre ele. Mas a confusão entre Capitão Marvel da DC e Capitão Marvel da Marvel sempre existiu. Até que a partir do Flashpoint em 2011, com os Novos 52, a editora passou oficialmente a chamar o personagem só de Shazam mesmo, acabando com os problemas. Então por isso, o primeiro Capitão Marvel a existir, hoje é sim da DC. Apesar de ter vários pontos parecidos com o Superman, inclusive batendo de frente em quesito de poder, o Shazam leva vantagem numa coisa: os seus poderes vêm da magia, e Superman é vulnerável à magia. Por isso, sempre houveram combates entre os dois personagens e os leitores sempre disputavam para saber quem seria o vencedor. Ainda no início das suas publicações, enquanto o Capitão Marvel, ele passou parte dos seus poderes a outros personagens, como a sua irmã Mary Batson, que com seus poderes se transformava em Mary Marvel. O jovem Fred Freeman era o Capitão Marvel Jr. O tio de Mary, chamado Dudley, era o tio Marvel, que na verdade não tinha poder nenhum. E tinha até mesmo um tigre humanoide chamado Seu Malhado. E eles se autodenominavam como Família Marvel. Mas além deles, outros já ganharam poderes como os Tenentes Marvel e até mesmo Hop, o Coelho Marvel, conhecido também como Joca Marvel. Só que isso mudou depois dos Novos 52, onde o sobrenome passou a ser Shazam, assim como a família Shazam, que tinha novos integrantes. A origem aqui é basicamente a mesma, mas feita com mais detalhes e trazendo Billy com outra personalidade. A diferença aqui é que antes o Billy se transformava no Shazam, sendo basicamente uma outra pessoa mesmo. E nos Novos 52, o seu corpo se transforma em Shazam, mas mantendo a mente de Billy Batson. E toda essa origem do personagem e dessa família em 2011 foi mostrada na HQ
como uma palavra mágica, que inclusive é totalmente a inspiração para o filme do herói. E eu já fiz vídeo aqui contando a história completa da HQ, então vou deixar o link aqui na descrição. O herói já teve algumas aparições nos quadrinhos da DC, mas nunca com tanto destaque. As suas melhores atuações foram nas HQs Reino do Amanhã e O Poder da Esperança. Só que o personagem sempre foi inserido no universo DC de alguma forma, como por exemplo nas animações atuais, sendo talvez o seu maior destaque em Superman e Shazam, o retorno do Adão Negro. Ele também teve na década de 80 uma série animada chamada Shazam. Apareceu em Batman, Os Bravos e Destemidos e nas animações atuais dos Novos 52 como Guerra e O Trono de Atlântida. Nos jogos, já teve versões Lego em Lego Batman 3 e foi integrante do game Injustiça Deuses Entre Nós. E até mesmo o personagem já ganhou uma versão live action num filme seriado de 12 capítulos chamado As Aventuras do Capitão Marvel de 1941. Inclusive, ele foi o primeiro super-herói dos quadrinhos adaptado para os cinemas, já que as séries eram transmitidas dessa forma antigamente. Só que o seu maior destaque está sendo agora, em 2019, onde o herói vai ganhar a sua nova versão com o filme Shazam, totalmente inspirado na fase do Geoff Johns dos Novos 52. Um personagem que passou por várias brigas fora das HQs, até mesmo judiciais, que por muito tempo foi só um coadjuvante, um herói com espírito de criança, com a bondade e a pureza de um garoto, sempre demonstrando que ser um herói é mais do que ter superpoderes, vencendo mais que seus inimigos, superando as adversidades da vida e ganhando cada vez mais destaque. Esse, antes chamado Capitão Marvel, agora oficialmente conhecido como Shazam, é de fato o mortal mais poderoso da Terra. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Shazam e se você já sabia da confusão entre o nome do super-herói. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.